Hoje nós vamos resolver a questão 3 do ITA, primeira fase, prova de 2023. Eu resolvi a questão 1 no meu Instagram e no meu TikTok. Então, se você não segue, está aparecendo aí, @EnsinoKepler. Siga lá. Então, vamos ler o enunciado e anotar as informações importantes. Ele fala assim: considere um recipiente sobre uma plataforma sujeito a uma pressão atmosférica, PATM. Esse recipiente contém um volume inicial, VI, de um gás monoatômico ideal, em equilíbrio, e tem êmbolo de seção transversal de área A e de massa M. Para monitorar a aceleração do sistema, a plataforma foi suspensa por um dinamômetro, como ilustrado na figura, por causa de uma ação de uma força externa vertical. O êmbolo atinge uma nova posição de equilíbrio. Nessa posição, a leitura do dinamômetro indica que a aceleração do sistema é de 1/10 de g para cima. Então, ele pede para determinar o módulo do deslocamento ΔX do êmbolo com relação ao fundo do recipiente, considerando que a transformação do gás é isentrópica. Então, vamos passo por passo entender essa questão. Bom, a primeira coisa que a gente pode analisar é a variação do volume. Por quê? Essa variação do volume vai estar relacionada ao ΔX. Volume é a área da base vezes a altura. O ΔX é a altura e a área desse êmbolo a gente tem. Então, ΔV vai ser VI menos VF, já que VI é um volume maior do que VF, só para deixar essa variação do volume positiva. ΔV, então, como eu disse, vai ser a área vezes a variação dessa altura do êmbolo. E agora, isolando e substituindo o ΔV por AΔX, nós achamos que VF vai ser igual a VI menos AΔX. E agora vem a grande questão. O que é um processo isentrópico? Ou transformação isentrópica? Isso nos diz que a variação da entropia é nula. Qual que é a fórmula da entropia? A fórmula da entropia é que ΔS, a variação da entropia, é igual à variação da quantidade de calor pela temperatura. E isso tem que ser igual a zero para reações isentrópicas. O que acontece é o seguinte: se uma divisão dá zero, com certeza o numerador tem que ser igual a zero, porque o denominador você nunca pode dividir por zero. Então, T com certeza é diferente de zero. Então, aqui já concluímos que ΔQ é igual a zero, e se ΔQ é igual a zero, não troca calor, portanto, é um processo adiabático. Vamos analisar então um pouquinho, a partir dessa questão, pela ótica de que todo esse processo é adiabático. Para processos adiabáticos, nós sabemos do seguinte, que PV elevado a gama é igual a uma constante. A partir disso, nós conseguimos concluir que PVI elevado a gama é igual a PFVF elevado a gama. Pressão e volumes iniciais, pressão e volume finais. Esse gama é uma constante relacionada ao próprio gás. E para um gás monoatômico, esse gama é igual a 5/3. Portanto, a nossa igualdade fica que PI/VI elevado a 5/3, PF é igual a PF/VF elevado a 5/3. Isolando o VF, conseguimos substituir agora esse valor de VF que a gente achou naquela nossa primeira etapa, né? Que VF é VI menos A ΔX, certo? Então, substituindo agora o valor de VF, nós achamos que VI menos A ΔX elevado a 5/3 vai ser igual a essa fração aqui. Agora, para a gente conseguir isolar esse ΔX, né, que é o que a questão pede, nós elevamos a 5/3 ambos os lados. Bom, pela regra de potência, se você pega 5/3 e eleva a 3/5, isso vai dar 1. Então, a gente consegue deixar que essa parcela vire 1 e essa aqui também. Porém, PI e PF, que estavam elevados a 1, vão estar elevados agora a 3/5. E a gente coloca tudo isso aqui em uma fração só e eleva a 3/5. Isolando o ΔX, nós achamos essa igualdade aqui. Isso aqui, o que eu fiz foi bem básico, né? A gente soma A ΔX ambos os lados, subtrai PI e PF elevado a 3/5 vezes VI ambos os lados, coloca VI em fator comum em evidência,
e depois divide pela área. Agora, para acabarmos essa questão de vez, falta achar PI e falta achar PF. Como que a gente pode achar PI? Pensem comigo. Aqui está o nosso êmbolo. Ele fala que tem uma pressão atmosférica sobre ele. Então, na parte inicial tem essa pressão atmosférica. Além da pressão com que o peso dele exerce, né? Então, que esse P eu vou chamar de μ, né? Em que μ é igual ao peso. Tudo bem? μ é um vetor que é igual ao peso. Então, quem que vai ser a nossa pressão inicial? Vai ser a nossa pressão atmosférica mais a pressão do peso, que vai ser mg, que é esse μ, dividido pela área. Pressão é força sobre área. E agora, vamos destacar, deixar guardadinha essa fórmula. E agora a nossa pressão final. Convido vocês para fazer uma espécie de um mesmo raciocínio, porém, envolvendo agora as forças. O que acontece? A pressão atmosférica, como pressão é força sobre a área, vai ter uma força atmosférica, vamos dizer assim, exercendo aqui sobre ele. Você vai ter outra força puxando ele aqui para baixo, que é o peso, que eu chamei aqui de μ, certo? Que eu estabeleci aqui que era μ. Porém, nós teremos uma força para cima, que a gente chamou isso aqui de força externa, que vai estar subindo esse êmbolo, que vai estar subindo com aceleração de g sobre 10, certo? Então, como ele vai estar subindo com essa aceleração g sobre 10, através do princípio fundamental da dinâmica, o somatório das forças é igual a m vezes a, nós conseguimos achar essa igualdade aqui. Opa, cobriu um pouquinho aqui o F, mas faz parte. Então, a força externa, que é a que vai estar fazendo ele subir, vai ser subtraindo a força atmosférica e o peso, que são forças que vão estar contra o movimento, vai ser igual a massa vezes a aceleração. Como eu falei antes, né, pressão é força sobre área, portanto, a gente consegue agora deixar tudo em função da pressão e da área. Deixando tudo em função da pressão e da área, eu chamei de PF essa pressão final, que essa força externa ela executa sobre o êmbolo, pressão atmosférica vezes a área, menos mg. Aqui eu não deixei em formato de pressão como força. Por quê? Porque a gente sabe que essa aceleração aqui ela é igual a 0,1 g. Então, a gente consegue aí somarmos os lados mg e achamos essa seguinte igualdade. PFA menos PATMA é igual a 1,1 mg. Somei mg ambos os lados. Isolando PF, nós achamos que PF é igual a 1,1 mg mais PATMA dividido por A. Agora, a única coisa que nos resta é substituir tudo na nossa igualdade lá do ΔX. E assim, achamos a nossa resposta, que está no item E. Muito obrigado pela sua atenção e até um próximo vídeo.